Agora vamos estudar dois profetas, Amós e Oséias, que ficam bem no meio de Jonas e Naum. Então não estamos estudando-os na ordem cronológica certa. Estamos no 8º século antes de Cristo. E estes profetas são conhecidos como os profetas do 8º século. Agora, o que estava acontecendo no 8º século? É muito interessante vermos o contexto. E dois nomes bem importantes no contexto da humanidade eram Roma e Grécia. Tanto Roma como Cartago foram fundados no 8º século antes de Cristo. E quem estudou a história sabe que houve grande rivalidade entre os dois. As guerras púnicas foram entre Roma e Cartago. E Roma finalmente saiu vencedora. E a Roma estava estabelecendo a lei e a ordem por toda a região do Mediterrâneo e construindo estradas. E tudo isso ajudaria o evangelho a ser pregado. E o que a Grécia estava fazendo? A Grécia estava colocando os fundamentos da obsessão moderna do mundo com esportes, que é a religião dos homens de nosso país. Os Jogos Olímpicos estavam começando no 8º século antes de Cristo. E seu idioma estava se espalhando rapidamente. Assim como as estradas romanas, a língua grega ajudou a espalhar o evangelho rapidamente. E Homero estava escrevendo o Ilíade no 8º século antes de Cristo. Estavam colocando os fundamentos de arte e arquitetura. Estavam plantando cidades-estados em todos os lugares e introduzindo a democracia ao mundo através dessas cidades-estados. Não há nenhum sinal de democracia nas escrituras. Veio da Grécia. Não é uma forma de governo bíblica de forma alguma. Um pouco mais distante, a civilização chinesa estava emergindo, como também a civilização indiana. Portanto, a humanidade estava muito ocupada no 8º século. Muita coisa do nosso mundo moderno vem do 8º século antes de Cristo. Mas o que Deus estava fazendo no 8º século antes de Cristo? Bom, a resposta é: ele estava tendo problemas. Grandes problemas com o seu povo. O seu grande plano era conquistar a humanidade de volta para si mesmo através de seu povo. Mas nem seu povo andava corretamente. E foi esse grande problema com o seu povo que tornou necessário o ministério de tanto Amós como Oséias. O seu plano estava dando errado. Fizera uma aliança com esse povo, o plantou na encruzilhada do mundo, onde seriam vistos por todo o mundo. E fez uma aliança bem simples: me obedeçam e eu lhes abençoarei, mais do que qualquer outro povo. Mas se me desobedecerem, serão malditos, mais do que qualquer outro povo. Então tinham essa escolha, esse privilégio, mas uma grande responsabilidade. Agora, é importante lembrar que no 8º século antes de Cristo, não eram apenas um povo de Deus, mas dois. E houvera uma guerra civil. Se tornaram um reino e tinham um rei visível além do rei invisível. A pedido deles, apesar do protesto de Samuel, Deus dissera a Samuel: fale com o povo que os reis são muito caros e cobrarão impostos. Levarão seus filhos para o exército e as suas filhas serão levados para o harém. E eles pegarão e pegarão. Reis terrenos são muito caros. Qualquer governo centralizado é muito caro. Mas queriam um rei, então conseguiram um. O primeiro foi Saul, uma escolha popular de boa aparência e alto, mas veio da tribo de Benjamim e tinha falhas sérias no seu caráter. E então Deus lhes deu um homem segundo o seu coração, rei Davi. Infelizmente, em uma só tarde ele quebrou 5 dos 10 mandamentos. E nunca foi o mesmo depois disso. E sua família também sofreu. Mas seu filho Salomão trouxe grande glória ao reino de Israel, mas conseguiu isso com impostos pesadíssimos e trabalho forçado. Construiu um templo magnífico, mas infelizmente impostos pesados e trabalho forçado não são populares. E assim que ele morreu, o norte se rebelou contra o sul, porque toda a riqueza era concentrada no sul. Isso lhe soa familiar? E as tribos as tribos de Israel não estavam felizes que toda a riqueza era concentrada aqui embaixo. E por causa destes impostos, assim que Salomão morreu, houve guerra civil. 10 tribos do norte se tornaram Israel e 2 tribos do sul continuaram leais a Jerusalém e à linhagem real. Agora, por causa disso, o norte ficou sem templo e sem linhagem real. Então construíram o próprio templo.
Na verdade, construíram 2 templos, 2 santuários diferentes. Um ficava em Betel e o outro em Samaria. Betel foi o local onde Jacó sonhou com a escada. Beit-El significa casa de Deus. Então decidiram ter um templo lá em Betel e um mais ao norte em Samaria. Você se lembra da mulher samaritana que disse a Jesus: devemos adorar aqui ou em Jerusalém? Tudo começou nessa época. Então desenvolveram o próprio templo e a própria linhagem real. Mas se ler a história no livro de Reis, da parte do norte do povo de Deus, reinavam por períodos muito curtos. A média era de 3 anos. Muitos eram assassinados, havia golpes de Estado e revoltas. Era um governo muito instável no norte, mas não era um governo baseado na linhagem real que Deus escolhera. E é uma história muito triste. No sul, o governo era mais estável. Lá no sul, eles reinavam por uma média de 33 anos. Ou melhor, não era bem só o norte e sul. O reinado médio de um bom rei, que faria o que era certo aos olhos do Senhor, era 33 anos. Os reis iníquos só reinavam por alguns anos. Muito impressionante. 33 anos, um bom rei. Faz sentido para você? Muito bem. Agora vamos tentar ver o quadro social. Aqui do norte, esse é o nosso foco agora. Porque eles estavam numa situação mais crítica. Israel estava enrascado. Era um problema sério para Deus. Socialmente falando, podemos dizer que era um período de paz e prosperidade. A visita de Jonas a Nínive havia conseguido adiar a ameaça dos assírios por algum tempo. Aquela geração de assírios acabou arrependendo e, portanto, não sentiram mais medo dos assírios por alguns anos. Portanto, havia paz, não havia nenhuma ameaça imediata. E cresceu uma geração que não conhecia a guerra. Isso afeta as pessoas. Então se tornou um período de grande prosperidade, especialmente sob o reinado de Jeroboão II. E anotei algumas das coisas que li a respeito daquele período lá no norte. Eles ficavam nas rotas de comércio, essa estrada da Europa à Arábia, atravessando a estrada do Egito até a Ásia, bem aqui no norte. Isso era muito favorável ao comércio. Então investiram pesado no negócio de exportação e exportação e desenvolveram o comércio. Surgiu uma classe poderosa de comerciantes, os bancos floresceram, emprestando dinheiro à torta e direita, a economia do país simplesmente não parava de crescer. O padrão de vida subiu, se tornaram uma sociedade consumista. Artigos de luxo eram fáceis de encontrar, símbolos de status abundavam, um dos maiores dos quais era ter uma segunda casa, o que chamavam de casa de verão. Para fugir do calor do verão, normalmente lá nas colinas, uma casa de veraneio, um grande símbolo de status. A única preocupação dele eram as coisas materiais. Uma sociedade de cobiça. E surgiu uma nova aristocracia, os milionários, os novos ricos da sociedade. E eles tomaram o lugar das antigas linhas de aristocracia baseadas na realeza. Resumindo, se tornaram uma sociedade bem afluente. E um dos melhores setores que havia era o setor imobiliário. Com as casas de veraneio, os imóveis não paravam de valorizar. Empreiteiros, construtores, monopólios, tinha tudo isso lá. Isso lhes lembra alguma coisa a propósito? Isso foi o que aconteceu no reinado de Jeroboão II. Moradia se tornou um problema, porque os ricos ficavam mais ricos e os pobres mais pobres. E enquanto os ricos tinham 2 casas, muitos não tinham nenhuma casa, que provocou insatisfação. Assim como no país de Gales alguns anos atrás. E a classe média simplesmente sumiu. E então sobrou uma classe muito rica e uma classe muito pobre. E isso está acontecendo em muitos países hoje. Uma situação perigosíssima, socialmente. Moralmente, os efeitos de toda essa prosperidade foram escândalos financeiros, propina e corrupção. Até o judiciário estava sendo corrompido. Não havia justiça nos tribunais se não pagasse propina aos magistrados. E aqueles que usam dinheiro para corromper os outros serão corrompidos eles próprios. Logo, o comércio funcionava 7 dias por semana, porque dessa forma ganhavam mais dinheiro. E a avareza levou à injustiça e a prosperidade à permissividade.
o comportamento sexual estava completamente liberado e o consumo de bebidas alcoólicas subiu vertiginosamente. Quem disse que a Bíblia não é relevante? Isso é o que acontece quando surge uma geração que nunca conheceu a guerra. Paz e prosperidade como na década de 1920, assim como nos anos 60 e 70. Agora, com relação à vida religiosa, o que estava acontecendo? Surpreendentemente, estava indo muito bem. Religião era muito popular, só que não era a religião de seus pais. Toda sorte de crenças de nova era estavam se insinuando. Não ortodoxas, mas crenças que haviam sido, de alguma forma, misturadas com crenças e comportamentos pagãos, resultado da influência dos povos ao seu redor. Havia muito interesse em religiões orientais e ocidentais fora do povo de Deus. E especialmente a religião deles se focalizava na criatura e não no Criador. Na mãe natureza e não no Deus o Pai. E havia muita preocupação sobre a fertilidade da mãe natureza. E as seitas de fertilidade, como as conhecemos, estavam surgindo. Agora, quando a mãe natureza se torna o foco e a figura feminina é o centro da religião, especialmente aqui com esse deus chamado Baal, que era macho, e a sua esposa Astarte, obviamente uma mulher. Como nós vimos no livro de Daniel, havia o portão lá chamado Ishtar, que é a mesma palavra, Ishtar ou Astarte. Era a figura feminina de sua crença, e quando nós temos deusas, logo as religiões se tornam bem sexuais nas suas práticas. E nesses templos, no norte em Betel e em Samaria, havia prostitutas, tanto homens como mulheres. E a adoração consistia em relações sexuais. Por isso explica por que a religião era tão popular. Havia muitos frequentadores destes templos, nestes dois templos. Todos queriam participar. Rito religioso de relações sexuais para trazerem mais fertilidade para a terra. Sabe, a mesma coisa está acontecendo em nossos dias. De uma forma muito sutil. Quando a figura de Deus Pai some, a mãe natureza toma o seu lugar. E as mentiras que estão sendo contadas hoje, que o futuro da mãe natureza está em nossas mãos e o nosso futuro está nas mãos dela. Isso é uma mentira. Tanto o nosso futuro como a dela estão nas mãos dele. E a terra também não é uma mulher. É um objeto. Percebe o que está acontecendo? E nossos filhos estão aprendendo isso. Nossos filhos sabem mais sobre a sustentabilidade do que sabem sobre a Bíblia. Isso é o que está acontecendo em nossos dias. É só assistir gincanas na televisão e verás o que as crianças mais conhecem hoje em dia, infelizmente. Então a idolatria levou à imoralidade e ergueram um bezerro de ouro em Betel. Recentemente visitei Frankfurt on Main, que será a sede financeira da Comunidade Europeia. Construíram uma nova bolsa de valores e do lado de fora erigiram um grande bezerro de ouro. A adoração a Mamon está no coração do centro da nova Europa. A história sempre se repete. Começou com um bezerro de ouro depois que saíram do Egito. E fizeram um lá em Betel. E o problema é que ninguém se incomodava com essas coisas, porque haviam acontecido de uma forma bem gradual. Se fosse de forma súbita, todos ficariam horrorizados. Mas foram acontecendo gradativamente, e as pessoas aceitavam isso porque não queriam ser considerados ultrapassados ou moralistas. Então foram surgindo e foram aceitas, coisas que 20 anos atrás jamais teriam sido aceitas. Agora eram parte da sociedade. Isso não é relevante. Este era o povo santo de Deus. Isso era para ser um sacerdócio de nação santa. Mas estavam iguais às outras nações. Veja o tamanho do problema de Deus. Poderia ter lavado as mãos e os extinguido e os renegado e procurado outro povo para começar de novo. Só que Deus não é assim. E uma coisa que Deus odeia é o divórcio. E quando ele faz uma aliança, ele permanece fiel. Mas o que ele fez foi disciplinar o povo. E é muito interessante, o profeta Amós enumera a lista de coisas através dos quais Deus disciplina as 10 tribos do norte. Número 1, falta de comida. Várias colheitas falharam. Isso era Deus dizendo: acordem, vocês dependem de mim.
Não nas deusas de fertilidade, não na mãe natureza, mas de mim. Busquem a minha face. E a falta de comida foi a primeira disciplina que aplicou. E Amós, ao mencionar todas essas formas de disciplina, tem um refrão que se repete vez após vez. É muito triste. Ainda assim não se voltaram para mim. Provoquei falta de comida. Ainda assim não se voltaram para mim. A próxima coisa que Deus usou foi uma falta de água. Falta de água fresca e potável. Não é interessante? Ele disse, tentei fazer com que criassem juízo através da falta de água. Sabiam que a falta de água no mundo é mais séria que a falta de comida? É muito sério. E as pessoas ainda não voltam para Deus. A terceira coisa que ele tentou foi mandar enfermidade para as lavouras e para a pecuária. E ele mandou gafanhotos e ele mandou outras pragas. Ainda assim não se voltaram para mim, diz o Senhor. Há uma mensagem importante aqui. Quando uma nação enfrenta problemas, devem voltar-se ao Senhor e perguntar o que está errado, Senhor. Mas não o fizeram. O próximo castigo foi afligir o povo com pragas. Não apenas a agropecuária. Veja como o castigo vai ficando cada vez mais próximo. E agora havia doenças como AIDS os afligindo. E ainda assim não se arrependeram, ainda assim não se voltaram para mim. Depois ele enviou outras nações para os atacarem. As pessoas vinham de fora para atacá-los. Ainda assim não se arrependeram. E depois Deus incendiou algumas de suas cidades. Suas casas de madeira foram incendiadas por raios. E perderam tudo, tiveram uma série de incêndios desastrosos. Ainda assim não se voltaram para mim. Nada disso surtiu qualquer efeito. Enquanto tivessem dinheiro e a vida continuava normal e tivessem suas casas de veraneio, estavam felizes. Não lhes afetou. Mas as duas catástrofes piores ainda estavam por vir. E seria o fim de tudo. O primeiro versículo de Amós diz a profecia de Amós, 2 anos antes do terremoto. E um terremoto fortíssimo atingiu as 10 tribos do norte. Logo depois de sua pregação. Foi tão destrutivo que chega a ser recordado pelo profeta Zacarias, 250 anos depois. Ele fala sobre o terremoto dos dias de Amós. Foi fortíssimo, mas não foi o pior. O pior castigo de todos foi o exílio. Se não prestarem atenção depois de todos estes castigos, serão expulsos da terra. Perderão a sua pátria. E de fato isso aconteceu. Agora Amós 3, versículo 7 diz isso. Com certeza o soberano Senhor Deus não fará nada, sem antes revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. E Deus é tão cheio de misericórdia que ele jamais castiga, sem antes mandar um profeta. Para dizer, isso é o que vai acontecer se. Sempre há uma condição. Deus não é arbitrário. Ele manda alguém para avisar. Isso vai acontecer a não ser que. Deus sempre avisa primeiro. O livro inteiro de Apocalipse é um aviso ao mundo todo que Deus vai fazer com o mundo todo. E mesmo assim, ninguém se arrepende. E não há nada que Deus possa fazer. Muito bem. Deus mandou 2 últimos profetas às 10 tribos do norte de Israel. Amós e Oséia. E são muito contrastantes. Amós era durão. Oséias era amável. Amós veio com fortes acusações daquilo que eles estavam fazendo errado, ao passo que Oséias veio com um forte apelo para voltarem ao Senhor. Amós pregou às suas mentes, Oséias pregou aos seus corações. O forte de Amós era a justiça de Deus. O forte de Oséias era a sua misericórdia. Amós comunicou os pensamentos divinos ao povo, porém Oséias comunicou os sentimentos de Deus ao povo. Então há este contraste. Não é absoluto, há um pouco de misericórdia em Amós e há justiça também em Oséias. Mas seu enfoque principal era contrastante. E é importante observar que a palavra final de Deus foi um apelo, com muita ternura, um apelo muito emotivo. Com certeza vocês não querem fazer isso. Com certeza não me forçarão a julgá-los desta forma.
E dá para sentir toda a dor que há no coração de Deus. Em Oséias, odiava ter que fazer isso a seu povo, mas não tinha escolha. O povo não lhe deu escolha. Bom, agora vamos estudar os profetas em detalhe. Amós, a data é 750 a.C., bem na metade do 8º século. E um dia, um homem apareceu em Betel e ficou de pé nos degraus do templo e pregou. Mas ele veio do reino do sul, o reino de Judá. Sabe, como se um brasileiro fosse a Portugal para dizer quão ruim estava a sua nação. Eu já passei por isso. Literalmente. E não é impressionante que Deus mandou um homem do sul para pregar no norte, para falar com eles. Então isso por si só já era um desafio bem grande. Mas Deus não encontrou ninguém no norte que pudesse usar. E Amós nem era um profeta. Ele era apenas um fazendeiro. A forma mais pobre de agricultura era cuidar de sicômoros. O sicômoro produz uma fruta bem pequena que é chamada o figo do pobre. E este homem pobre cuidava de um pequeno pomar de sicômoros. E ele vendia esses figos de pobres. Foi este o homem que Deus escolheu usar. Mas como diz em Coríntios, Deus gosta de confundir os sábios deste mundo com os nécios deste mundo. E Amós era um ninguém. Alguns quilômetros ao sul de Jerusalém, num lugarzinho chamado Tecoa, bem no coração do reino sul do povo de Deus. Deus falou com este homem, lá embaixo de seus sicômoros, do degrau mais baixo da escada social, e disse: você é o homem que irá dizer ao norte o que virá sobre eles. Sem qualquer treinamento religioso, nunca for ordenado, não era sacerdote. Deus o escolheu por aquilo que ele não era. E é assim que Deus age. Sabe por que Deus escolheu Israel? Porque não eram nada. Ele diz isso: eu não os escolhi porque eram grandes, ou poderosos, ou inteligentes. Eu os escolhi porque os amei. Ponto final. Deus escolhe por causa dele e não por causa de nós. Sabe, dá uma olhada ao redor. Paulo diz isso em Coríntios. Ele diz: olha para si mesmo. Não muitos nobres, não muitos sábios, o mundo não os teria escolhido. Deus escolhe os ninguéms. E Amós é um destes ninguéms. E sabe por que Deus faz isso? Porque assim ele recebe a glória. Se ele escolhesse os espertos e os ricos e os poderosos, eles receberiam a glória. Mas não os escolhe. Ele escolhe os ninguéms. E ele recebe a glória. Então ele escolheu esse homem, um homem de muita coragem, sabe? Para ir do sul para o norte e levantar-se sozinho no templo, sozinho, e condená-lo. No nome de Deus, este homem está procurando encrenca. Mas ele foi. E claro, não havia como fugir de hostilidade e oposição da parte do povo. E capítulo 7 do livro de Amós nos dá uma percepção bem impressionante acerca de sua vida pessoal e a sua reação a esta hostilidade. E vou falar duas coisas sobre Amós baseado no capítulo número 7, que são impressionantes. Número 1, as suas orações impactaram a Deus. E número 2, sua pregação despertava ira nos homens. Observem essas duas coisas. Sua oração afetava a Deus. Houve uma ocasião quando convenceu a Deus a mudar de ideia. Deus lhe mostrou dois quadros. Em primeiro lugar, eram gafanhotos que vinham e devoravam tudo o que havia nos campos. E depois veio um fogo que consumiu todas as cidades. E ele viu todas essas coisas. Ele viu todos aqueles campos verdes devorados pelos gafanhotos. Depois viu todas as cidades queimadas, restando só terra árida e entulho queimado. E sabe o que ele disse? Soberano Senhor, ele orou, eu lhe imploro que não faças isso. Ele disse: como Jacó vai sobreviver? Ele é tão pequeno. E implorou que Deus não fizesse aquilo. E Deus disse: tá bom, não o farei. Você pode impactar a Deus dessa forma, não é incrível? Agora observe, ele não disse Israel, ele disse Jacó. Mas é claro, os dois nomes pertencem à mesma pessoa. Só que Jacó era ardiloso e corrupto, que depois se tornou Israel, o príncipe coxo. Lembre-se da história? E é interessante que Amós roga por Jacó e não por Israel. Como que dizendo, ele retrocedeu.
Ele voltou a ser aquilo que Jacó era. Israel não é mais Israel, é Jacó de novo. O ardiloso. O homem que quer ficar rico rapidamente, o homem que trapaceia, o homem que engana o próprio pai para receber a sua bênção. Sabe? É a forma perfeita de falar com uma só palavra o que acontecer aqui em cima. Israel voltara a ser Jacó. Antes de encontrar-se com Deus e lutar com aquele anjo. Mas ele diz, Jacó é tão pequeno, por favor, não faça isso. E com essa oração conseguiu que Deus voltasse atrás. Moisés teve a mesma experiência. E também vem à mente Jesus na cruz dizendo, Pai, perdoa-os. Não sabe o que fazem. Sua oração muda o coração de Deus. Não podemos mudar seu caráter, mas sim os seus planos. Para mim isso é uma verdade incrível, não é verdade? Não temos um Deus impessoal que fica decretando coisas lá em cima e temos que aceitar o nosso destino. Não, não. Temos um Deus que nos escuta e quer ser persuadido por nós. Por isso que Jesus disse, fiquem batendo a orarem, continuem batendo até que ele saia da cama e lhes dê pão. Sabe? Nós podemos fazer Deus mudar com nossas orações. Uma verdade impressionante. Agora, o outro lado da moeda é que a sua pregação irava os homens, e especificamente irava os líderes religiosos. Infelizmente, os sacerdotes não gostam muito de profetas ou pastores. Sempre haverá inimizade porque os profetas são contra o status quo, são uma ameaça, e as pessoas não gostam de ameaças. Como que Amós recebia as suas mensagens? Bem, acordado tinha visões e dormindo tinha sonhos, figuras da sua mente, e frequentemente diz as palavras que Amós viu. Ou então, sempre dizia, eu vejo. Sabe uma das coisas que os profetas do Antigo Testamento eram chamados? Videntes. Videntes. Porque enxergavam coisas que outros não enxergavam. Enxergavam o que estava acontecendo, enxergavam o futuro. Gosto daquela frase, um vidente. Deus precisa de pessoas que enxergam o que está acontecendo. E há muitas figuras do livro de Amós. Ele enxergava coisas. E então pintava quadros verbais. Um dos mais reveladores, e na verdade chega a ser o clímax de sua profecia, é uma cesta de frutas maduras. Mas estão tão maduras que ele percebe que estão ao ponto de se estragarem. Sabem, de tão maduras. Por exemplo, uma maçã ou pera bem madura. Você nem tem coragem de tocá-la, porque assim que tocar, ela se torna marrom. Foi isso que ele viu. Ele viu Israel como sendo maduro, pronto para se estragar. Uma figura vívida. Essa cesta de frutas maduras. E como que ele via Deus? Bom, ele sempre via Deus como um leão. E naqueles dias havia muitos leões. Hoje não, porque foram todos extintos. Mas viviam na selva, às margens do Rio Jordão. E saíam da selva todas as noites e subiam às colinas, procurando cordeiros e coisas assim. E Amós diz acerca do Senhor, quando o leão ruge, quem não temerá? É uma imagem vívida de Deus. E depois ele descreve o que vai acontecer. Ele diz que é como um pastor. E o leão pega um de seus cordeiros. E o pastor só consegue resgatar uma orelha e um par de pernas da boca do leão. E é só isso que vai restar de Israel. Uma orelha e duas pernas. Linguagem de figura bem vívida. Mas é assim que se atrai a atenção das pessoas e o seu interesse. Com figuras, despertando a imaginação. E assim fica muito mais fácil para as pessoas entenderem o que estamos falando. Não fica uma coisa só teórica. Sabe? Elas conseguem enxergar. E quando você vê alguma coisa, ajuda para entender. Então o seu livro, na verdade, é uma coleção de sermões. Não tem nenhuma estrutura e é muito difícil de analisar o livro como um todo, porque é uma coleção de pregações separadas ou profecias separadas que variam em tamanho, mas são memoráveis. É como se estivesse colocando bombas em seus corações que explodirão depois. E na verdade, isso sempre acontece quando você está pregando a palavra de Deus. Você está colocando bombas temporizadas. E o Espírito Santo os traz de volta à memória depois, e elas explodem por dentro. E assim, lhe impactam bem profundamente. Em primeiro lugar, ele usava muito a poesia. A maioria das profecias é poética. Olhe na sua Bíblia. Quando é poesia, as linhas são sempre mais curtas. Ao invés de colunas como estilo de um jornal. Espero que sua Bíblia faça essa distinção. Porque a prosa é a linguagem da mente, mas a poesia é a linguagem do coração. Sempre ao ver prosa na Bíblia,
você começa a entender os pensamentos de Deus, mas quando você vê poesia, você sente o que ele sente. A Bíblia é cheia das emoções de Deus. O nosso Deus é apaixonado. Ele é cheio de sentimentos. Deus também tem sentimentos e precisamos entender isso. Entender o que deixa irado, o que deixa triste, o que deixa enojado, o que o deixa feliz. Já perguntou a Deus o que ele sente sobre você? As pessoas ficam obcecadas com seus sentimentos sobre Deus. Mas na verdade o nosso futuro depende de como ele se sente sobre nós. E a linguagem poética de Amós tem um estilo poético bem específico, é bem melancólico. Poesia bem pesada. Muitas poesias são leves e lhe elevam, mas essa é mais pesada e mais melancólica. Me vem à mente o Dylan Thomas, aquele poeta do país de Gales, sabe? Já leram sua poesia? Não entre com mansidão naquela boa noite. A velhice deveria queimar enfurecida no final do dia. Queimar enfurecida contra a luz que está morrendo. Sabe, essa poesia foi escrita logo antes de sua morte, mas é poesia bem melancólica. É bem assim, bem sombria e bem pesada. Foi esse tipo de poesias que Amós usava aqui. Na sua linguagem original, claro. Ele também gostava muito, ou então o Espírito Santo lhe inspirava a usar uma outra técnica literária, a repetição. Repetição, que é uma técnica muito, muito eficiente. Amigos romanos cidadãos, dê-me os seus ouvidos, vim para enterrar César, não para louvá-lo. Mas Brutus diz que ele era ambicioso, e Brutus é um homem honrado. E Brutus é um homem honrado. E Brutus é um homem honrado. Lembre-se desse discurso. É muito eficiente. Ou então Martin Luther King, eu tenho um sonho. Tenho um sonho. Tenho um sonho. As pessoas não se esquecem de discursos assim. E Amós repete muito. Eu já citei uma dessas frases. Ainda assim não se voltaram para mim. Ainda assim não se voltaram para mim. 7 vezes. Ainda assim não se voltaram para mim. Agora vamos olhar uma profecia bem típica. No livro de Amós. E vamos ver aqui a sua habilidade. O refrão aqui é por 3 transgressões e por 4. É um refrão que aparece vez após vez. Mas veja como ele vai encurralando Israel. Ele começa bem longe com os seus vizinhos. Depois aproxima um pouco mais com os primos de Israel. Depois ele chega um pouco mais perto com a irmã de Israel, Judá, ao sul. E toda a congregação está dizendo, amém, aleluia. São pessoas terríveis, não é verdade? Sim, o povo de Damasco merece o castigo de Deus. É muito fácil ver a iniquidade de outras pessoas. Quando as pessoas perguntam por que Deus não trata com as pessoas iníquas do mundo, nunca acham que Deus teria que tratar com elas em primeiro lugar. Já observou isso? Sempre enxergam as falhas de outras pessoas. E como as profecias de Amós são habilidosas, ele começa aqui em Damasco, dizendo por 3 transgressões e por 4, não retirarei o castigo de Damasco. Agora, Damasco não era parte do povo de Deus, então seriam castigados por falta de humanidade, especificamente crueldade. E depois Gaza, que era famosa por sua brutalidade. E depois Tiro por traição. E as pessoas dizem, grande pregador este Amós. Ele realmente fala o que tem que ser dito. Isso me faz lembrar o membro da igreja que agradeceu ao pastor pelo sermão e disse, tudo que você falou hoje se aplica a um conhecido meu. Sabe, sentado na igreja, espero que ela seja ouvido isso. Então ele começa com os seus vizinhos e depois ele começa a falar de seus primos. Edom, Amon e Moabe. E disse, Deus tratará com Edom por 3 transgressões e por 4. Falta de misericórdia. Amon eram bárbaros. Moabe, sacrilégio. Tratava as coisas sagradas profanamente. E o povo ainda gostando. Prega mesmo, irmão, prega mesmo. Depois ele chega um pouco mais perto, sua irmã Judá. Deus tratará com Judá por rejeitarem a lei do Senhor e aceitarem as mentiras do homem. Sim, faz isso mesmo. Por isso que rebelamos contra eles, eles não prestam. E depois vem o choque. Sua plateia está a seu favor agora. E depois diz por 3 transgressões e por 4. Eu tratarei com vocês. Veja com que habilidade ele começa o seu ministério. Pregação brilhante. E ele fala sobre a falta de sensibilidade dos filhos de Israel. A falta de humanidade dos vizinhos, a infâmia dos primos, a infidelidade da irmã, mas finalmente
falta de sensibilidade, não sabem nem corar. São totalmente insensíveis ao que está acontecendo. Estão explorando os pobres entre os homens e cultivando os prazeres da carne. E nem estão percebendo isso. Aceitam como natural. E a mensagem principal para Israel é que a redenção do passado significa retribuição do futuro. Ele diz: só conheci a voz de todas as famílias da terra, por isso terão que ser castigados mais severamente. Receberam mais privilégios do que qualquer outra nação, por isso têm mais responsabilidades. Agora, este princípio se aplica até hoje no Novo Testamento. Nós somos aqueles que já ouviram o Evangelho. Nós conhecemos os 10 mandamentos. E, portanto, Deus tratará conosco mais severamente. Nos julgará por um padrão mais alto, porque nós conhecemos. Mas os outros estão na ignorância. Pregação poderosa. Há outro sermão aqui que é recheado com a palavra ai. Há uma série de maldições. Ai, ai, ai. Há outro sermão que ele prega baseado na palavra buscai. Buscai a mim e viverás. Buscai ao Senhor. Buscai o bem e não o mal. É um sermão inteiro construído na palavra buscai. Buscai. Buscar envolve um esforço de descobrir alguma coisa. Mas o meu tempo acabou e eu quero resumir a sua última mensagem. É a cesta de frutas maduras que estão prestes a apodrecer. E a palavra-chave de sua última mensagem é a palavra nunca. Eu nunca me esquecerei das coisas que vocês fizeram. Deus lembra-se de tudo. Ele só esquece o que perdoou. Mas nunca se esquece das outras coisas. E diz, eles cairão, as 10 tribos de Israel cairão para nunca mais se levantarem. E depois, de repente, no meio desta sentença bem terrível, permanente, o sol se irrompe pelas nuvens. E ele diz, mas nem todos vocês. Só os pecadores em Israel desaparecerão. Haverá um remanescente. E diz, reconstruirei o tabernáculo de Davi. E trarei os gentios para dentro, para substituí-los no povo de Deus. E terá um rei da linhagem de Davi. Então aqui no final nós temos uma mensagem com boas notícias. Mas não destruirei de todo a casa do povo de Israel. E essa ideia de um remanescente de um povo fiel, em outras palavras, mesmo em tudo isso, havia um pequeno remanescente, uma pequena minoria, que foram fiéis a Deus, que permaneceriam e fariam parte de um povo maior, que incluiria também os gentios. E essa profecia de Amós é citada em Atos 15 por Tiago. Restaurarei o tabernáculo de Davi e introduzirei os gentios também. Então nós substituímos os judeus infiéis, não os fiéis. Sempre houve um remanescente de judeus fiéis, como diz Paulo em Romanos 11. Mas fomos introduzidos na casa de Davi. E o último nunca no livro de Amós é: eu plantarei Israel na sua própria terra e nunca, jamais serão desarraigados da terra que eu lhes dei. Então, a última palavra-chave é nunca. Nunca. Deus é o Deus do nunca. Amém.